Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Sentinela TV. Hoje é dia 8 de agosto, terça-feira, e nós vamos ver agora o que será destaque no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Nas notícias regionais, taxistas no Pará protestam contra o aplicativo Uber. Interessados já podem se inscrever para a segunda caminhada, uma demonstração de fé Óbidos-Oriximiná. E nas notícias do Legislativo Municipal, os destaques da sessão ordinária na Câmara Municipal de Óbidos. Com auxílio de scanner SideScan, equipes de busca localizam rebocador da Bertolini no fundo do rio. A embarcação está a 15 quilômetros do local da colisão. E nas notícias policiais, a Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Veraneio 2017. Essas informações você confere agora no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira, que já está começando. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Sentinela TV Canal 7. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Você, caro telespectador, que nos acompanha aqui na cidade de Óbidos, nos bairros da cidade, nas comunidades vizinhas e também nos municípios vizinhos. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando então sobre as notícias regionais. Em Belém, taxistas protestam contra o aplicativo Uber. Eles dizem ser prejudicados desde a chegada do serviço em Belém. Vamos acompanhar na reportagem da RBA-TV Band. Reginaldo é taxista no município de Ananindeua. Na profissão há 10 anos, nunca tinha enfrentado situação tão difícil. O dinheiro que ganha com as corridas não está dando nem para pagar as contas. Estamos numa situação difícil, pagando diária de 100, de 120, de 90, de 80, e hoje nós não estamos conseguindo arcar, entendendo, com essas diárias, entendendo, dos carros. Por quê? Porque o UBS entrou, caiu o nosso movimento mais de 70%. A gente não está tendo condições de trazer o sustento para a nossa família, porque caiu o movimento. O movimento caiu muito, porque uma concorrência desleal, não estamos dando conta de pagar nossas dívidas nem a diária do carro. A coisa começou a ficar feia para a categoria depois da chegada do aplicativo Uber. Como não é regido pela legislação municipal, está livre de impostos. Aí pode oferecer transporte por um preço bem mais em conta. Mas os taxistas prometem não deixar barato o que consideram concorrência desleal. A segunda-feira começou com pressão no Ministério Público Estadual em Ananindeua, onde desde o mês passado está protocolado um documento cobrando providências. Não existe mercado para entrar outra modalidade, até porque para cada táxi são 500 habitantes. Diz a lei federal, e não foi nós que fizemos, os taxistas não fazem lei, eles só cumprem, né? Nós só respeitamos as leis. Então, se é um táxi para cada 500 habitantes, não cabe mais nenhuma outra modalidade de Ananindeua. O pedido foi reforçado com um abaixo-assinado que tem a participação de mais de 200 taxistas. Nós queremos a nossa legislação de taxista funcionando. Se a regra tem que fiscalizar, se a regra é para todos, então bora para todos. Nós pagamos imposto. Para a gente colocar um carro na rua é um imposto absurdo. E eles não pagam nada. É isso que tem. E a população fica com uma vida que é o seguinte, nós não tomamos conta da população. Menor preço pode ter, mas desde que a gente tenha também melhores condições para pagar os nossos impostos. A polêmica é grande. Semana passada, um motorista do aplicativo teve o carro apreendido em uma blitz da Semutran. Infelizmente, o senhor está trabalhando que o senhor está enquadrado no artigo 83 de transporte clandestino. Porque o senhor não pode, você tem que ter uma autorização da Prefeitura de Ananindeua para rodar como Uber. Aqui em Ananindeua não é permitido. Os agentes disseram que o condutor infringiu a lei municipal, mas o homem rebateu alegando respaldo de uma lei federal. O secretário de Transporte e Trânsito da cidade aprovou a postura dos servidores e confirmou que em Ananindeua o aplicativo é ilegal. Na realidade, essa lei federal de 2012, que institui a política de mobilidade urbana, ela não está regulamentada os serviços
de transporte individual privado remunerado. Uma vez faltando essa regulamentação dos serviços, a Secretaria de Trânsito entende que eles estão, de forma irregular, transitando no nosso município. Então, se forem flagrados em alguma fiscalização, serão apreendidos e terão seus veículos removidos ao pátio de retenção. estão acontecendo fiscalizações específicas para combater a categoria? Não, de forma alguma. O que a Secretaria de Trânsito tem feito é a fiscalização diária a todo e qualquer transporte coletivo que seja competência da Secretaria de Trânsito. E falando das notícias locais, nos dias 19 e 20 de agosto, acontecerá a segunda caminhada, uma demonstração de fé Óbidos Oriximiná. A coordenação repassou todas as informações para você que deseja participar. Veja. Nos dias 19 e 20 de agosto acontece a segunda caminhada, uma demonstração de fé Óbidos Oriximiná. O evento marca a ida de promesseiros e devotos até a cidade de Oriximiná, onde acontece a festividade de Santo Antônio. Esse ano a coordenação está disponibilizando 100 vagas para os interessados, mas 30 dessas vagas já foram preenchidas por devotos da cidade de Alenquer. Em entrevista à nossa equipe, os coordenadores falaram sobre a expectativa do evento. Depois da caminhada com Santana, o nosso próximo passo foi começar a organizar a segunda caminhada, uma demonstração de fé, Óbidos Oriximiná, para a festividade de Santo Antônio. Então nós vamos ter a caminhada no dia 19 e no dia 20, nós vamos sair daqui de Óbidos no dia 19 às 3 horas da madrugada, com previsão de chegada no dia 20 em Oriximiná às 9 horas da manhã. Isso é mais ou menos o que está no nosso programa e a gente vai se esforçar para que isso possa acontecer. Para esse ano nós temos um diferencial que nós vamos com um grupo maior de pessoas. No ano passado nós fomos com 40, esse ano nós queremos levar 100 pessoas. Dessas 100 pessoas nós já temos mais ou menos 30 inscrições efetivadas. Então as pessoas que têm o interesse de fazer esse percurso com a gente, essa peregrinação, de ir caminhando daqui para Oriximiná, precisa efetivar a sua inscrição, precisa estar preparado fisicamente para isso, para que a gente não possa ter qualquer tipo de dificuldade de grande proporção no percurso daqui para Oriximiná. Algumas pessoas que querem ir para a caminhada pode estar imaginando que vai de graça, que não paga nada, que não contribui nada. A gente tem despesa de alimentação, a gente tem despesa de alguns remedinhos básicos que a gente leva, a gente tem despesa de logística, transporte dessa turma que vai para lá. Então as pessoas vão colaborar com R$60 para que a gente possa ter condições de dar suporte necessário para todas essas 100 pessoas que vão para a caminhada. E para quem estiver interessado, as inscrições iniciam nesta semana e encerram na sexta-feira. A gente estará aguardando lá no Mercantil do Tina, que fica localizado ali na Travessa Felipe Bentes, que vão falar comigo, a Val. E será o nome completo, o número do telefone e o valor de R$60 por pessoa. Será na quinta e na sexta no máximo. E só reforçando a você que deseja participar dessa segunda caminhada, uma demonstração de fé Óbidos Oriximiná, as inscrições iniciam amanhã lá no Mercantil do Tina com a Val. É só você ir lá, levar seus documentos e se inscrever para a segunda caminhada de demonstração de fé, que vai até agora, sexta-feira, essa inscrição. E no próximo bloco você acompanha aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. As notícias do Legislativo, você vai acompanhar os destaques da sessão ordinária de hoje. E com auxílio de scanner e sidecam, equipes de buscas localizam rebocador da Bertolini no fundo do rio. A embarcação está a 15 quilômetros do local da colisão. E nas notícias policiais, Polícia Militar divulga balanço da Operação Veraneio 2017. Essas notícias você vai acompanhar logo após o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos já.
E nós estamos de volta com o seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta terça-feira. Mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanha, que acompanha a nossa programação aqui na cidade de Óbidos e nas demais localidades. Mais uma vez, muito obrigada pela sua preferência e também pela sua audiência. E nós vamos falar agora sobre as notícias do Legislativo Municipal. Na Câmara, hoje pela manhã, aconteceu a sessão ordinária aberta ao público, onde vários assuntos relevantes foram abordados pelos parlamentares, entre eles a fiscalização de obras e demandas da comunidade. Veja. Os trabalhos no Legislativo Municipal seguem com normalidade. Em mais uma sessão ordinária, os parlamentares discutiram propostas e encaminhamentos que visam melhorar cada vez mais a vida da população. O vereador Rosinaldo Cardoso esteve participando do processo de licitação do transporte escolar da região de Várzea, representando a Comissão de Educação da Câmara no certame. Na verdade, a licitação não terminou. Ela foi paralisada, já estava programado isso, devido ser muito longo, porque ela foi feita por rota. Foi um pregão feito por rota. Ou seja, tem esta rota, tá, aí foi o menor preço. Ou seja, o importante é que 7 empresas já ganharam nessa primeira fase. 7 empresas já ganharam nessa primeira fase. Porém, sexta-feira ainda vai ser aberto a documentação para ver se as empresas estão todas adequadas. Eu espero que não seja preciso desclassificar nenhuma dessas empresas que já ganharam nessa primeira fase quando é a apresentação de propostas, tá? Com o menor preço. Eu estou feliz, teve uma que ganhou 4, outra ganhou 5, outra ganhou 6, ou seja, quando tem essa concorrência é bom que o serviço é melhor. Quando é só uma empresa é um problema, são 7 empresas. Então nós esperamos realmente estarmos lá representando a Comissão de Educação. Na sexta-feira estaremos de volta lá, nossa equipe, para que esteja de perto. O que nós queremos é a excelência na prestação de serviço do nosso interior. Entre os assuntos abordados pelos parlamentares, o vereador Lindomar Marinho comemorou algumas emendas conseguidas pelos pares com deputados. Marinho aproveitou para dar encaminhamento a 2 requerimentos. Vários assuntos foram abordados, relacionados ao município, alguns problemas que a gente está encontrando, mas também a alegria nesse momento pela quantidade de emenda que está previsto entrar para o nosso município. Isso vai ajudar muito o governo municipal. E requerimentos também que colocamos, por exemplo, eu entrei com 2 requerimentos, um para 2 de outubro, esquina com Graciliano Negreiro, precisa de uma terraplanagem, ali tem uma água empoçada com um odor muito forte, está atrapalhando ali a passagem das pessoas. Já pedimos ao executivo que encaminhe, junto ao secretário, as máquinas para fazer a limpeza ali, arrumar aquela região. E também solicitamos ao prefeito, junto ao secretário, que verifique a situação ali da entrada da cidade. Ali naquela região conhecida próximo ao seu Amadeu, tem muitas lataria de carros ali na calçada da rua, então fica muito feio a entrada da cidade, aquele monte de carro velho ali. Então, que se é comércio, que se use, mas tem que levar para um lugar apropriado, para um lugar fechado, para um terreno, e não ficar ali na margem da rua, nas calçadas, porque está muito complicado ali, fica feio demais, então a gente precisa dar uma melhorada na entrada da cidade. Isa Marques Soares, na sessão ordinária de hoje, sugeriu que a prática de soltar pipa seja desenvolvida em lugares onde não haja movimentação de pedestres e veículos. O esporte acaba sendo perigoso quando não obedece às normas de segurança. Hoje eu apenas sugeri a questão de soltar pipa em vias públicas. A gente tentar evitar que seja soltado pipa nas vias públicas, que acarreta alguns acidentes, tanto para quem está dirigindo o seu veículo, principalmente moto, bicicleta, entendeu? Para quem está soltando, que às vezes se descuida, fica despercebido, lá vem, pode acarretar, porque nós temos várias áreas que a pessoa pode soltar suas pipas sem se comprometer com o próprio transporte que venha acarretar algum tipo de acidente. Soares reiterou ainda um pedido sobre o recapeamento de algumas ruas nos bairros da cidade. Uma vez que, se não há possibilidade de se asfaltar algumas ruas de nossa cidade, que se visse a possibilidade de se colocar pelo menos
a capa selante, para que amenizasse mais a poeira. E sabemos que várias ruas foram feitas para melhor trafegabilidade, mas sabemos que acarretou também muita poeira. Melhorou muito a trafegabilidade dos veículos, mas a gente pediu que visse essa possibilidade de se colocar pelo menos a capa selante em diversas ruas de nossa cidade. E atualizando as informações para você de casa, nós vamos falar agora do acidente envolvendo o navio da Mercosul Line e o comboio da Bertolini Transportes. Novas informações foram divulgadas sobre as buscas. Com auxílio de um scanner, a equipe de buscas conseguiu localizar o rebocador a 57 metros de profundidade e 15 quilômetros de distância do local da colisão. Veja mais detalhes. Após 5 dias de buscas na área do acidente envolvendo um navio da Mercosul Line e um comboio da Bertolini Transportes, que resultou no desaparecimento de 9 pessoas, a equipe de busca do rebocador que naufragou com a colisão no rio Amazonas, próximo a Óbidos, localizou no final da tarde da última segunda-feira, com a utilização do equipamento SideScan, a posição exata da embarcação. Dadas as dimensões do rio Amazonas, o local é de difícil acesso, o que dificulta a chegada dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Os destroços do rebocador estão a 15 quilômetros de distância do local onde o navio Mercosul Santos está ancorado, a uma profundidade de 57 metros. De acordo com informações publicadas por uma agência de notícias, o comandante da Capitania Fluvial de Santarém, capitão Ricardo Barbosa, informou que uma empresa especializada nesse tipo de salvamento deve ser contratada pela Bertolini Transportes, proprietária do rebocador. Essa empresa deverá preparar o plano de reflutuação que deverá ser apresentado à Marinha para aprovação. De acordo com o site, ainda não é possível estabelecer uma data para a retirada do rebocador do fundo do rio Amazonas, mas segundo o capitão Ricardo, a Marinha foi informada que logo que foi definida a profundidade do rebocador, a Bertolini já iniciou a busca pela empresa especializada em reflutuação. 7 tripulantes e 2 passageiros que estavam na embarcação quando ela afundou continuam desaparecidos. Familiares acompanham os trabalhos de buscas no município de Óbidos. E sobre esse acidente você vai acompanhar mais informações no decorrer das nossas edições. E mudando de assunto, nós vamos falar agora da área policial. Ontem, segunda-feira, a Polícia Militar divulgou o resultado da Operação Veraneio 2017, que foi realizada durante todo o mês de julho em todo o estado do Pará, mas a polícia fez o balanço dessa operação realizada aqui em Óbidos. Vamos acompanhar. A Operação Veraneio 2017, deflagrada em todo o estado do Pará durante o mês de julho pela Polícia Militar e os demais órgãos, foi encerrada com ótimos resultados divulgados pela polícia na última segunda-feira. Durante o mês de julho, foi realizado um intenso trabalho pelos policiais militares que atuaram com o intuito de coibir atos ilícitos e garantir a segurança de moradores e visitantes. E os resultados foram bastante positivos. Ao todo, foram realizadas 730 abordagens, 3 mandados de prisão cumpridos, um simulacro de arma de fogo, 3 armas brancas apreendidas, 59 abordagens a veículos, 13 ações e operações com apoio de outros órgãos e 182 missões realizadas. Foi muito produtivo. A Polícia Militar, mais uma vez, trabalhando em conjunto com os outros órgãos, como a Polícia Civil e o órgão municipal, a SEMA, que muito colaborou nas ocorrências que houveram na cidade. Falando já um pouco de estatística, a gente tem, nesse mês de julho, em torno de 730 pessoas abordadas, né? Pessoas que estariam em atitude suspeita, no horário avançado da noite, foram abordadas pela Polícia Militar a fim de serem flagrados com algum tipo de ilícito. Vale ressaltar que dessas 730 pessoas abordadas, nós conseguimos pegar
489 gramas de entorpecentes. São substâncias que foram análogas à maconha. Vale ressaltar que o horário em que nós pegamos esse tipo de produto ilícito foi no horário da madrugada, né? No horário da madrugada. Isso mostra que a Polícia Militar está todo o tempo nas ruas de Óbidos, né? A gente não dorme, a gente está todo dia nas ruas, trabalhando, abordando, e o trabalho ele começa a aparecer. Vale ressaltar também, Paula, que das nossas 182 missões realizadas, que seriam 182 ocorrências que chegam até o número funcional da Polícia Militar em Óbidos, nós tivemos 25 flagrantes, TCOs e apresentações na delegacia. Ou seja, de um universo de 182 apresentações, ocorrências, nós tivemos aí um total de 13,7% de flagrantes, o que mostra que a Polícia Militar não é repressiva, porque nós tivemos um número mínimo, uma porcentagem mínima de 13,7% das pessoas sendo legalmente presas, que ficaram na delegacia presas. O que mostra que o nosso trabalho ele vai muito além do repressivo, nós muito mais orientamos do que prendemos. Vale ressaltar que de todas essas ocorrências nós apreendemos um simulacro de arma de fogo e 3 armas brancas. Ou seja, dessas ocorrências que nós tivemos, pelo menos quatro ocorrências poderia ter acontecido um homicídio, digamos assim, né? Um homicídio entre aspas, da Polícia Militar contra o cidadão opositor da paz social. Isso mostra que os nossos policiais da 29ª CPM são treinados a não usar arma de fogo como primeiro recurso letal, né? Geralmente, nossos policiais eles vão lá, conversam, tentam resolver o problema de uma forma amigável, digamos assim, preventiva, para só então, em último caso, usar arma de fogo. Graças a Deus, não precisamos até o momento usar arma de fogo. Segundo o tenente, a Operação Veraneio teve o foco na prevenção e na repressão criminal, através de um trabalho estratégico desenvolvido pela Polícia Militar. A Polícia Militar, como eu te falei, ela busca sempre isso, né? A sociedade muda, a polícia muda. Então, é importante que a gente ressalte que a Polícia Militar, não está aqui, né, para matar ninguém, né? Os nossos números dizem que nós não estamos matando ninguém e nem muito menos prendendo ninguém. Apenas 13% das pessoas estão sendo presas, né? Então, sendo que as nossas principais ocorrências são roubo a transeuntes, crimes de trânsito, que acho que eu diria que até o maior crime que nós temos aqui na cidade, violência doméstica, ressalta-se a Maria da Penha, né? Muitas mulheres sendo agredidas e no final elas desistem de fazer a ocorrência contra o seu marido, que muitas vezes sustenta a casa e tal, ela não quer perder o sustento e acaba ficando por isso mesmo. Atos infracionais, né? Nossas crianças e adolescentes na cidade de Óbidos estão realmente dando um trabalho, né? Anteontem, domingo, teve aí, os menores estavam embriagados ali pela praça de Santana. Então, vale ressaltar que os pais têm que ficar de olho nessas crianças, né, para poder fazer com que elas não venham a ser os futuros meliantes de amanhã. Com o saldo positivo, a Polícia Militar continuará realizando operações para manter a segurança das pessoas de bem. Mas, para isso, a ajuda da população é essencial no trabalho dos militares. A nossa Constituição diz isso, né? É dever da polícia, mas a sociedade ela deve também ajudar, colaborar com o trabalho da polícia, até porque nós não temos bola de cristal. E parabéns à Polícia Militar pelo excelentíssimo trabalho realizado aqui no município de Óbidos, em parceria com os outros órgãos, nessa Operação Veraneio, que foi realizada agora em julho, aí com um saldo muito positivo. Parabéns, então, aí pelos trabalhos. E essas foram as informações desta terça-feira, dia 8 de agosto. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais informações para você de casa, ficar bem informado do que acontece aqui na cidade de Óbidos e também na nossa região. A você eu desejo uma boa noite e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.